Olá, meus alunos e minhas alunas, graça e paz de Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula e nós estamos então na 11ª aula e hoje nós trataremos sobre a pergunta: por que devo ser batizado? Por que eu devo procurar o batismo? Uma vez que você está nessa sequência de estudos juntamente comigo, você então está sendo preparado ou preparada para o batismo. Eu gostaria que você aí pegasse o seu material, que você verificasse o seu material. Nós estamos aí na lição 11 e dessa forma então nós vamos prosseguir, tá bom? A expressão bíblica para nós guardarmos no nosso coração, conforme a orientação da nossa revista, é o seguinte: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, palavras do Senhor Jesus, batizando-os, batizando quem? Batizando os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui então nós já temos uma grande diretriz do Senhor Jesus, quando Ele ordena aos seus discípulos que os seus discípulos sejam batizados em nome de quem? Da denominação? Batizados em nome do pastor? Batizados em nome de uma tradição religiosa? Não, batizados na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje nós conversaremos a respeito dessa temática, a respeito do batismo, e uma vez que nós batistas prezamos então pelo batismo. Na nossa tradição batista nós sempre falamos que o batismo é a porta de entrada para os discípulos de Jesus adentrarem a igreja local. E se você tem caminhado conosco, você tem entendido que nós fazemos parte, como também já ensinamos, da Igreja Universal, ou seja, de todos os santos. Fazemos parte da Igreja de Jesus, e essa Igreja de Jesus está espalhada por todo o mundo, em todas as eras, mas nós, a partir da leitura do Novo Testamento, fazemos parte da nossa igreja local, da nossa localidade. E nessa igreja, então, nós estamos inseridos. E nós, particularmente, cremos que o batismo é essa porta de entrada na família de Deus e também um testemunho para a nossa própria família de fé, a igreja que está ouvindo a nossa profissão de fé e está nos acolhendo como discípulo ou discípula do Senhor Jesus. Então, nesse tempo que teremos hoje, nesses minutos, nós revisaremos os textos que nós temos aí proposto para o nosso entendimento, e eu quero então conversar com vocês a partir desse instante, tendo essa referência da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Nós batistas temos a prática do batismo por imersão, e aí nós temos a referência bíblica de que no Novo Testamento a expressão usada no grego é baptismo. Baptismo significa imersão, significa mergulhar, e essa expressão era usada pelas pessoas que trabalhavam com tinturaria e com processo de lavagem de roupas, quando eles então mergulhavam o tecido, e o tecido ele era completamente imerso na água e depois ele saía. Então, batismo para nós tem esse princípio de mergulhar na água. Algumas outras tradições religiosas vão dizer que nós gostamos de muita água no batismo, e depois eu quero falar a respeito de outros formatos, de outras propostas de batismo, mas nós, batistas, cremos que o batismo ele se dá por imersão, tá bom? Em primeiro lugar, a ordem do batismo. Acabamos de ler o texto quando Jesus fala na sua grande comissão: ide por todo o mundo, fazei discípulos, prepare os discípulos de todas as nações, e depois que os discípulos estiverem preparados, depois que vocês fizerem os discípulos, vocês batizem os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que nós, biblicamente, entendemos que o cristão tem duas ordenanças: a primeira, o batismo, e também a celebração da ceia. Então, uma ordem de Jesus, e cabe a nós obedecer
e respeitar a ordem de Jesus. O próprio Senhor Jesus, nesse sentido, enquanto encarnado aqui entre nós, passou pelas águas do batismo por meio do seu primo João Batista. E no momento em que Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desce como uma espécie de pombo, o texto diz isso, e há uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado. Então Deus Pai está se comunicando, o Filho está sendo batizado e o Espírito Santo está descendo na forma corpórea, né? Uma espécie da pomba. Então veja que a Trindade estava envolvida no batismo do Senhor Jesus, e dessa forma então nós também precisamos obedecer essa ordenança do Senhor Jesus. Veja que o batismo é para aquele que crê, e também nós precisamos entender que nós devemos obedecer a ordem e a orientação do nosso Senhor Jesus. O segundo ponto do nosso encontro hoje é o significado do batismo. Nós precisamos entender que o batismo tem a ver com essa questão da imersão, e assim nós precisamos mostrar ao mundo que nós agora nascemos não da carne, mas nascemos do Espírito. Se você pode ter acesso aí à sua Bíblia, você vá lá em João capítulo 3 e você verá Jesus conversando com Nicodemos e falando para ele: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então entenda, Nicodemos, que é necessário nascer do Espírito. E aí o Novo Testamento todo vai mostrar para nós que a questão do batismo tem a ver com esse nosso testemunho público, em que nós mostramos ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. E a ideia, a concepção que Paulo imprime nessa questão do batismo, nesse simbolismo do batismo e nessa figura maravilhosa do batismo, é que o crente está dizendo ao mundo que ele está morrendo para o mundo. Então ele é completamente envolvido pela água, ele é imerso na água e ele renasce, dando a ideia de que ele morreu para o mundo, ele está mostrando ao mundo que ele é uma nova criatura. E para isso então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 6, para que nós tenhamos a compreensão dessa argumentação de Paulo, quando ele coloca lá no capítulo 6, deixa eu dar uma confirmada, versículo 3 e 4, quando ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então Paulo está dizendo, no momento do nosso batismo nós estamos sepultando o velho homem, a velha natureza, os nossos pecados, e para que em Cristo nós todos fôssemos ressuscitados juntamente dentre os mortos para a glória do Pai. E depois Paulo também vai colocar esse conceito lá em Colossenses, no capítulo 2, se você puder aí conferir na sua Bíblia, tá bom? Deixa eu achar aqui o texto, Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 12, quando Paulo diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o significado do batismo traz para nós essa ideia de que nós morremos para esse mundo e nascemos para Deus. O terceiro ponto da nossa reflexão e do nosso estudo de hoje é o modo do batismo. Se você acompanhar o texto de Mateus, você vai ver que João Batista estava batizando ali no Rio Jordão, e ele estava então colocando as pessoas, realizando o batismo no Rio Jordão e fazendo esse processo de imersão. E nós temos outros modelos de batismo, por exemplo, nós temos o processo também chamado de aspersão, e aspergir significa molhar, borrifar, jogar gotas d'água, que também é utilizado por algumas denominações religiosas. Então, eles lançam a água sobre a cabeça da pessoa e dizem assim que esse é um processo de batismo, tá bom? Então, nós temos esse modelo de aspersão e temos também o modelo de imersão. Biblicamente falando, nós batistas
adotamos e validamos esse processo do batismo conforme a orientação bíblica da imersão, onde a pessoa desce as águas, e por isso nós sempre valorizamos e falamos dessa figura. Olha, eu fui batizado nas águas, ou seja, fui batizado de acordo com a vontade de Deus, mergulhado na água, biblicamente falando. E aí tem todo um simbolismo também, porque quando nós nascemos do ventre materno, nós estávamos envolto a água, ali naquele processo no ventre da nossa mãe, e quando nós nascemos, espiritualmente falando, nós nascemos da água, então também tem esse sentido. Então, o modo do batismo que nós praticamos é um batismo bíblico, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qualquer outro tipo de batismo que esteja fora desse padrão, nós entendemos que esse batismo precisa ser melhor entendido, recuperado e explicado. E aí então nós precisamos caminhar para o final da nossa aula, lá no texto de Atos, no capítulo 8, quando nós temos um exemplo muito interessante para nós, quando Felipe está conversando com o eunuco está lendo o texto bíblico, está lendo a passagem de Isaías, que diz a respeito do servo sofredor, ou seja, a respeito de Jesus, e aí então Felipe se aproxima e pergunta para ele como ele está entendendo, o que ele está entendendo. Eu estou em Atos capítulo 8, e aí então, versículo 35, Felipe explicou e começou por essa passagem anunciando a respeito do Senhor Jesus. E no versículo 37, diz assim, o texto: é lícito se creres de todo o coração, respondeu ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque na realidade, tudo isso se dá a partir do verso 36, quando eles estavam seguindo caminho e o eunuco vê uma quantidade de água, provavelmente um rio, um riacho, um lago, qualquer coisa nesse sentido, e ele diz o seguinte: eis aqui a água que me impede de eu ser batizado. Então veja que nesse momento a questão do batismo já era ventilada ali em toda aquela região. O eunuco está em contato com o texto de Isaías, ele não está entendendo. O Felipe começa a explicar, ele vê a água, ele fala o seguinte: olha, tem água aí, o que me impede de ser batizado? E aí o Felipe fala para ele o seguinte: ó, é lícito, você pode ser batizado, se creres de todo o coração. Então o batismo é para aqueles que creem. Por isso que nós, batistas, por exemplo, não batizamos crianças, não batizamos bebês, porque para nós, o entendimento nosso do Novo Testamento é que a pessoa precisa crer, a pessoa precisa confessar publicamente Jesus Cristo diante da sua congregação. E ele falou: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, verso 38, eles param o carro, Felipe batiza o eunuco, e eu quero finalizar a nossa aula com essa expressão, verso 39 do capítulo 8 de Atos: quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, o momento de grande alegria na vida de um cristão, de um servo do Senhor Jesus, é quando ele aceita o sacrifício de Jesus, confessa publicamente, e depois ele passa pelo batismo, pelas águas do batismo. Ele tem então essa bênção de falar publicamente: olha, eu me identifico com Jesus, eu estou obedecendo as ordens de Jesus, e dessa maneira então eu faço parte do reino de Deus, da família de Deus. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, você pode mandar para mim, e certamente eu terei a alegria de conversar com você a respeito do batismo. Deus abençoe sua vida, leia o seu material, e até a próxima aula, que sairá amanhã às 12 horas.